achava que meu pai era dono de uma fábrica de chocolate, porque ele tinha uma peça em cartaz chamada Fábrica de Chocolate. E eu ouvi ele falando com a minha mãe dessa peça. Ficava um pouco ressentido que ele não trouxesse chocolates para mim, dessa fábrica. E só mais tarde que eu fui entender que ele era escritor. Então, meu primeiro contato com a literatura foi antes do livro pronto, foi com o processo da criação, né? Era o barulho da máquina do meu pai escrevendo, da minha mãe escrevendo, eu sentava na máquina, ficava brincando com aquela geringonça antiga, né, que não existe mais, que fazia vários barulhos. As pessoas perguntam como você descobriu ou quando você decidiu que ia ser escritor, quase como se eu tivesse tido que sair do armário para ser escritor. E na minha casa esse armário já estava aberto, estava todo mundo dentro dele, ou fora dele, enfim. O primeiro texto que eu escrevi foi uma crônica, quando eu tinha 14 anos, a casa que eu tinha morado na infância inteira ia ser demolida para passar em uma avenida. E aí eu escrevi uma crônica falando dessa casa, das memórias da minha infância nessa casa. Era um texto meio melodramático, assim, meio um pouquinho brega, assim. Mas aí eu entreguei, mostrei esse texto para minha mãe, para minha irmã que estavam ali na sala e fui tomar banho. Quando eu voltei, elas estavam dormindo. Desculpa, ato falho engraçado. Quando eu voltei, elas estavam chorando. E eu achei engraçado essa reação das mulheres chorando. Eu achei interessante aquilo ali, fazer mulheres chorarem. E acho que foi a última vez que eu fiz mulheres chorarem, depois só riram do que eu escrevia. Daí pra frente continuei escrevendo contos e crônicas e comecei a escrever crônicas profissionalmente e daí fui embora. Participei de um concurso de crônicas, de um curso pré-vestibular, aí tirei acho que 27º lugar, mas os 30 primeiros saíam em livro, daí saiu em livro. E depois comecei a fazer coisas com os amigos, assim, a gente fez uma revista, papel offset, 2 cores, chamava Emplasto Poroso, e a gente publicava nossos textos ali. Blog nem existia, né, na minha adolescência. Blog é uma coisa que apareceu quando eu já tinha 20 e tantos anos. Um dia eu encontrei o escritor Fernando Bonassi numa livraria e falei para ele que eu escrevi e tal. Ele falou, e aí, você já tem algum livro publicado? Eu falei, não, cara, eu tenho 19 anos. Ele falou, dane-se, manda para editora, eles publicam qualquer merda que a gente mandar. Não vende nada, mas publicar é fácil. E depois eu descobri que ele estava certo, assim, publicar não é uma coisa muito difícil, vender livro é que é complicado. De lá para cá venho publicando com uma certa frequência. Então eu comecei a escrever crônica porque é a primeira porta literária que tem para você ganhar algum trocado com o que você escreve é crônica, né? Crônica é um gênero que você publica no jornal, na revista. Eu escrevi uma época numa revista da MTV e aí me chamaram para escrever na Capricho. Enquanto escrevia para esse público, escrevia contos para um público sei lá qual, para mim mesmo, e ia publicando. E também comecei a escrever roteiros, apareceram uns projetos para TV ou para cinema, e depois comecei a escrever romance. E é interessante que um gênero te ajuda nos outros. Quer dizer, o estudo de roteiro me ajudou muito a entender o que é uma história, qual é a estrutura de uma história, como você cria um personagem, e isso me ajuda muito no romance. E o romance na crônica, enfim, uma coisa vai ajudando outra. Os gêneros se alimentam, assim. Eu acho que escrever em jornal é muito legal, porque você atinge um público que você não tem a menor ideia de qual vai ser. E isso também aumentou minha responsabilidade. Minha última crônica no Estadão foi falando mal de tomate, falar que os tomates eram ruins, porque os produtores estavam cruzando tomates para eles durarem mais, o gosto ficou menor. Então, qualquer assuntinho que você vai falar, tipo, seja tomate, você sabe que pode ter uma repercussão e que isso pode atrapalhar alguém e tal. Por outro lado, também é muito legal você ter esse espaço de crônica no jornal. O jornal ali todo de coisas sérias, de assuntos de política e sei lá o quê, e você pode fazer um texto sobre absolutamente qualquer assunto. Se tivesse uma coluna diária, eu faria com muito prazer. O escritor e também cronista Humberto Werneck, ele fala uma coisa que eu acho legal, que a crônica, assim como o futebol, não foi criada no Brasil, mas foi aqui que ela cresceu melhor. E eu acho que tem alguns paralelos entre a crônica e o futebol, que os dois esportes se desenvolveram na várzea. O futebol na várzea dos rios e a crônica numa várzea da literatura, que é nesse lugar meio obscuro entre o jornalismo e a literatura, né? E o Brasil é bom desses nuances, desses lugares que não são nem aqui nem ali, e essa coisa um pouco da malandragem, a crônica é uma certa gambiarra em relação à notícia. Isso explica um pouco do sucesso da crônica no Brasil. Parte da minha formação foi ler esses cronistas todos. O Rubem Braga, principalmente, mas também o Paulo Mendes Campos, o Fernando Sabino, o Luiz Fernando Veríssimo.
o Milor Fernandes, foram caras muito importantes na minha formação. Eu posto os meus textos do Estadão e outros eu posto no meu blog. E blog é interessante, porque todo mundo é muito corajoso na hora de postar um comentário, né? Aquela bravura anônima. O cara assina anônimo e fala, cara, você é um idiota, um débil mental, um imbecil. A primeira vez que você ouve isso, você fica devastado, assim. A segunda dói médio, na oitava você já não tá mais nem aí. Às vezes você conhece gente legal nesse esquema, às vezes te ameaçam de morte. Uma época na Capricho, dei uma zoada nos vegetarianos e foi a única coisa mais séria que já aconteceu comigo foi com vegetarianos. Droga, Deus, sexo, você pode falar de tudo, mas vegetarianismo é um assunto polemicíssimo e aí queriam fazer comigo tudo que não queriam deixar que fizessem com as galinhas e com os bois e tal. Falaram em me fatiar minha mãe e jogar minha mãe para os tubarões na minha frente para que eu visse o que acontecesse. Eu achei demais, assim. Fora a criatividade da pessoa fatiar minha mãe e jogar para os tubarões. Um dia eu ainda vou usar isso em algum texto meu. A mãe fatiada, Alexandre.